Olá, seja muito bem-vindo ao MaluCast. Você está assistindo a série A Moeda Tem Dois Lados, a saúde não. Se você não assistiu o primeiro episódio, o episódio anterior, A Culpa é do Patrão, vai lá no canal do YouTube e assista que você vai gostar muito, ele está ótimo. Hoje, o episódio de hoje se chama Esse Trabalho Me Mata. Assista o episódio na íntegra e me diga: o seu trabalho te mata? Tem alguma coisa nele que você gostaria de melhorar? Qual que é a sua relação com o seu trabalho? Hoje eu vou atender o senhor Frido. Ele está muito desgastado e acha que todos os seus problemas de saúde são causados em função do seu trabalho pesado e muito estressante. Venha comigo, vamos entender a vida do senhor Frido. Olá, seu Frido, seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Eu acho que o senhor anda um pouco sofrido. A senhora conseguiu fazer eu rir. Obrigado. Eu tô sofrendo, doutora, porque esse negócio de até o nome já virou uma bagunça, doutora. Eu ando sofrido, sim. E eu vou falar pra vocês por que eu sou sofrido. Doutora, meu nome é Sofrido, né? Hoje porque todo mundo fez virar sofrido, mas não era sofrido. Eu era o Fried, filho da dona Frida, que é imigrante alemã. E aí já viu, né? Virou Fried daqui, Fried dali, sofrido daqui, sofrido ali, e virou sofrido. E o A senhora mesmo acabou de brigar com isso, doutor. Pois é. Sofrido. E como é o seu nome completo, Frido? Fried Augusto Schneider. Então talvez já Sofrido. esteja na hora de você virar o senhor Augusto, o majestoso, que é o sentido de Augusto. Bonito, mas tá longe de ser majestoso isso aqui, né, doutora? Não faz sofrer mais, não. Só questão de tempo. Logo você vai se transformar no senhor Augusto. Assim eu espero, viu? Assim eu espero. Mas me doutora. conta, vamos ver em que eu posso te ajudar. O que está acontecendo? Doutora, eu vou contar pra senhora, viu? Eu vim aqui porque eu tava vendo aí uns podcast é isso que falam, né? Isso. Aí eu vi a senhora lá, doutora. E aí eu fiquei pensando no meu trabalho, que eu trabalho na construção civil, doutora. É uma linda profissão, né? A minha vida é indispensável. Dura, o meu trabalho me acaba, meu trabalho me destrói, doutora. Toda vez que eu chego lá para trabalhar, eu já fico pensando que hora que vai acabar. Olha só a mão, tudo suja aí, doutora. Olha tudo, fica tudo roxa, bate aqui, a unha que não para, tudo ruim. E olha, eu vou falar para a senhora. A gente se fura, a gente se corta, a gente se bate, a gente trabalha em suor, a gente trabalha de tudo quanto é jeito, doutora. É muito difícil, o trabalho é muito duro. Ô, Frido, tô cansado. Mas qual é o seu problema de saúde? Me conta, o que está acontecendo com o seu organismo? Então, doutora, eu tenho um tal de reumatismo, eu tô aí um tal de... Como é que eles falam? É que nesses mercados grandes, Hipertensão? Isso aí, hipertensão, doutora. Pressão tá alta, pressão tá alta. Por isso que é doutora, né? Claro. Então, doutora, e isso tá tirando meu sossego. Eu vou trabalhar, se pega a sorte, minha cabeça parece que fica um balão assim, que ele fica... É terrível, doutora. Agora a pergunta crucial, a pergunta que não quer calar. Você tem se cuidado nesses anos todos de trabalho? Doutora, eu trabalho na construção civil, sou pedreiro, sou peão, doutora. Não tem tempo pra parar, não, doutor. Não tem pra cuidar, não. Se eu parar pra cuidar da vida, da saúde aí, não é dinheiro, doutor, não como. Pois é, mas existe um ditado, minha avó falava demais, se a cabeça não pensa, o corpo padece. Então você nunca pensou na sua saúde, em se cuidar, aí o corpo está padecendo. Olha, doutora, eu vou falar que se eu parasse pra pensar mesmo, eu passava pensamento pro lado de procurar outro trabalho, viu? É a melhor coisa que ia fazer, doutora. Calma, Frido, para tudo tem uma solução. Vamos achar um caminho melhor para você. Conta para mim, doutor, eu preciso, vai. Veja, Frido, eu vou usar a sua profissão na construção civil
para que você entenda melhor a situação do seu corpo. Por que eu pergunto se você cuida da sua saúde e que eu acho que você tem que cuidar? Você concorda comigo que uma casa, para ser resistente, confortável, aconchegante, ela precisa ser construída com matéria-prima de primeira qualidade e dentro dos princípios normais da construção, uma boa fundação, colunas resistentes, concreto, ferro, isso você entende muito melhor do que eu. Uma casa nessas condições vai resistir muito melhor, por exemplo, a um temporal, a uma tempestade, do que uma casa construída com material de segunda, sem os pré-requisitos necessários de segurança de uma casa, não está certo? E como a senhora falou certo, claro que tá certo. E como a senhora falou, eu vou falar pro senhor, né? Porque eu não tinha tanta dor nos corpos. Olha aí, ó, tá doendo já. Olha, ó. Ai, dói tudo, doutora. Tá difícil, viu? Mas olha, né? Porque eu não sentia tanta dor assim, construí a minha casa. Ah, doutora, minha casa? Nem aquela... A senhora já deve ter ouvido aquela história dos porquinhos lá? Ah, já. Ah, então. Nem a tal do lobo marinho. Mas nunca ia ser assim. A senhora precisa ver. Eu não sou muito bem estudado, né? Mas uma coisa eu aprendi. Aprendi que cada material que eu colocar tinha que ser bom. E é bom mesmo, porque, ó, a minha casa pode passar furacão. Pode ir lá o lobo-mar lá, querido, mas não derruba. Maravilha. Então você entendeu o que eu disse. Ai, o que nós vamos... Desculpa. O que nós vamos concluir disso? Que o mais importante, que um mesmo temporal, ele pode derrubar uma casa que não tenha uma resistência e não fazer nada numa outra casa, na sua, por exemplo, que foi construída dentro dos princípios, com todos os cuidados e com material de primeira qualidade. É ou não é? Então, o problema aí não é o temporal, mas a resistência da casa. Você entendeu essa ligação? Entendi, doutor. Com certeza entendi, doutor. É uma coisa que a gente tem que cuidar mesmo, né? Tem que cuidar. Agora veja o seguinte, você é melhor do que eu sabe que toda casa, por melhor que ela tenha sido construída, ela precisa de manutenção. Se você abandonar uma casa, quantas vezes a gente vê aí estruturas antigas extremamente resistentes, com aqueles blocos gigantescos que entram em ruína com o desgaste por terem sido abandonadas. Então, uma casa que não é cuidada, não é feita a devida manutenção, ela vai se desgastando, se deteriorando e vira uma ruína. As paredes literalmente caem. E olha, doutor, eu vou contar um outro caso para a senhora aí. Lá o meu patrão, né? Ele pegou uma casa de fazenda que era, parece que era do pai, que ficou por filho e era para deixar pro neto. E eles não estavam morando lá na casa. A casa estava caindo lá, mas era linda. Abandonada. Abandonada. Mas paredão, sabe aqueles tijolão? Sei. Não era nem tijolão, eram os blocos de pedra mesmo lá. Aí teve que depois até conseguir umas pedras para colocar no lugar. Mas a casa foi construída com tanto carinho, nós reformamos ela, doutora. Que beleza, mas ficou gente. Coisa, ó, desse jeito. Ficou linda de morrer. E com toda essa estrutura sólida que você constatou, com blocos de pedra, ela entrou em ruína. Por quê? Por quê, doutora? Foi abandonada. Porque ela foi abandonada. Não teve os cuidados. É verdade. Né? Tinha pensado nisso, então, não foi o tempo, não foi chuva, não foi sol demais que desgastou a casa, foi o abandono. A gente disse que a casa que apodreceu não foi as pessoas que deixou, né? Abandonou a casa, não cuidou, ela se desgastou e virou ruína. Então, Frido, esse seu exemplo do casarão de fazenda foi perfeito. Agora, o que eu quero que você entenda é que o seu corpo é a sua casa. Você construiu uma casa maravilhosa, resistente, confortável, aconchegante e esqueceu a sua principal casa, que é o seu corpo. Você mora nessa casa desde antes do seu nascimento, desde que você estava lá na barriga da sua mãe e vai morar nessa casa até o dia que deixar a terra. Então, você tem que cuidar dessa casa com o esmero que você cuida das casas que você constrói, das casas que você reforma. Para cuidar dessa sua casa, você precisa dar a ela, o primeiro passo na sua construção, matéria-prima de primeira qualidade, não é? Tô entendendo. Você tem que manter a sua casa dia a dia e não abandoná-la como fizeram lá os donos da fazenda, do casarão. Então, você está acompanhando essa comparação, esse raciocínio? Sim, a senhora clareou aí a minha mente, doutora. E olha,
Eu vou falar, sabe? Eu tô entendendo que o que tá me matando, na verdade, então, aí não é o tal do sol, não é a chuva, não é as pedras que eu carrego, né? Eu tô fazendo comigo mesmo aí, igual eles fizeram com o casarão lá. Eu Igualzinho. abandonei meu corpo, né, doutora? E você Pois vê, é. você. Esses sintomas, lógico, a gente reconhece que tem trabalhos que desgastam, não é desmerecendo o peso do seu trabalho. Realmente tem trabalhos que sobrecarregam mais. Mas é como viver numa cidade que tem muitos temporais. As casas têm que ser construídas com mais solidez, com mais resistência. Regiões que têm vendaval não vão fazer casa de madeira, frágeis, que o primeiro vento já derruba. Então, a gente tem que se adaptar à condição que está, né? Você está numa profissão que sobrecarrega, sim, mas se você abandonar o seu corpo aí que o barco vai para o brejo, não é? Você tem que cuidar dele. Agora, isso você entendeu, Eu você acho compreendeu, clareou aí a sua mente. A senhora conseguiu fazer os olhar lá atrás um pouquinho. Essa história de cuidar é que nem o casarão lá, que a gente sabe, na época que o pessoal morava lá, não ia só final de semana, final do mês, uma vez por ano, que depois ficou assim, pelo que o seu Raimundo lá me contou. Enquanto eles estavam morando ali, estavam cuidando todo dia, a casa estava bonita. Bonita, e não tinha sol igual, não tinha chuva igual, vendaval igual, e a casa estava boa. Tudo é o cuidado. E a senhora clareou a minha cabeça. Que bom, feliz com parece isso. Tijolo, não entra as coisas. E a senhora fez entender que tem que cuidar igual cuida da casa. Agora, né? sabe qual é a próxima fase? Você saber o que fazer para cuidar. E, de novo, a casa, que você está aí familiarizado com esse assunto, é quando você sabe cuidar de uma casa, você sabe cuidar do corpo. E você que é o especialista nisso, veja, acompanha comigo. Prioridade numa casa: limpeza. A casa tem que ser limpa. Quando você faz uma construção, você não vai limpando simultaneamente ou você trabalha com aquelas obras cheias de entulho, sujeira? Você vai limpando. Às vezes até leva cremírio junto comigo, os baculinhos. Tudo organizadinho. Junto comigo lá, vai ajudar a limpar lá, que tem que entregar a casa lá pra homem. Isso, tudo limpo. Então a casa tem que ser limpa. E mantida limpa, certo? A casa tem que ser periodicamente detetizada, não tem? Senão vai dar formiga, aranha, barata. Tem que detetizar a casa. Outra coisa, rede elétrica, hidráulica tem que estar funcionando bem, não tem? Para a gente morar numa casa com conforto, com segurança, tem que ter isso. O que mais que é importante numa casa? Tem que dispensa cheia. O ar tem que estar bom, doutor. Tem que estar arejada, isso mesmo. Tem que estar arejada, tem que ter ventilação, né? Não pode ser uma casa fechada, abafada. E a dispensa cheia. A dispensa tem que estar cheia, doutor. Cheia. Isso tudo da casa você sabe. Eu acho que ninguém desconhece esses cuidados necessários para uma casa. Agora, são essas 5 coisas, nós falamos 5. Exatamente isso que a gente tem que fazer com o corpo. Quer entender que jeito? A casa vai ficar digna para ser habitada, e né, o corpo? doutora? O que tudo isso tem a ver com o corpo? Vamos lá, vamos começar, vou te ensinar. Casa limpa. Manter o organismo limpo, desintoxicado. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, sei não. Abrir as portas de eliminação da sujeira. Intestino, vias urinárias, a pele, os pulmões. Nós temos que abrir essas portas. E, ao mesmo tempo, sujar menos. Não é assim que a gente faz com uma casa? A gente varre a sujeira, se livra da sujeira, mas não adianta varrer a casa com o pé cheio de barro. Não adianta você jogar resíduo no chão, resto de comida no chão e varrer ao mesmo tempo. Então, você não pode sujar o seu organismo com hábitos errados, comida errada, pensamentos negativos, do jeito que você está sofrido aí, né? Por isso que eu falei que você tem que se transformar no Augusto. Você tem que mudar a sua maneira de pensar, né? Tem que reconhecer o seu valor, a sua capacidade de resistência orgânica, que você já foi, você mesmo não disse que já foi muito forte? Já, doutor. Então, antes dessas dores que virou, faz crack aqui, ó. Tô crocante. Isso de limpeza é desintoxicação. E a gente também desintoxica a mente, desintoxica o pensamento. Então, primeira coisa é a limpeza.
Detetizar a casa, o que tem a ver com o organismo a detetização? É uma coisa muito antiga, eu acho que lá a dona Frida com certeza fazia isso. Vermífugo, Fredo. Vermífugo. Só de lembrar, doutor, ia lá nas casinhas. Você toma vermífugo regularmente? Eu acho que eu nunca tomei esse tal de vermífugo aí, mas eu sei que elas me davam uns troços lá pra tomar lá. Ah, mãezinha, pois mãezinha. Hoje em dia tá meio fora de moda vermífugo, mas eu digo que nós temos mais vermes hoje do que antigamente. Mas por quê, doutor? Porque antigamente, Frido, as pessoas tomavam vermífugo com regularidade, nem que fosse lá os chás, né, erva de Santa Maria, que minha avó fazia, é um vermífugo natural, e ao mesmo tempo eles tinham menos exposição a verme, porque eles tinham a horta em casa, tirava a fruta do pé. Hoje não, hoje a gente come fora, você não sabe a origem ou cuidado dos alimentos, hoje a gente está mais exposto. Então tem que fazer vermifugação periodicamente, a cada 6 meses. Terceira coisa que nós falamos é a rede elétrica e a hidráulica funcionando bem. Isso representa os sistemas do nosso organismo. O sistema circulatório, o sistema digestivo, o sistema esquelético, que é o que mais está te... Você tem 2 sistemas aí que te deram um sinal de alerta. Esses ossos aqui, né? Então, isso é o sistema esquelético. E o sistema circulatório, que você falou que está hipertenso, não é? Aham. Você não é hipertenso, tá? Você está hipertenso. Como assim, doutora? Porque é um processo reversível desde que você comece a cuidar da sua casa, né? Faça a mesma reforma que você fez lá no casarão da fazenda. Deixa eu entender direito, doutor. Então, eu não sou hipertenso. Eu estou... Como que é? Tenso. Eu não sou hipertenso. Eu estou... Está. Então, a gente tem que encarar o organismo como um ser vivo em constante processo de regeneração e com capacidade de reverter os processos, desde que a gente dê para ele a matéria-prima que ele precisa, o terreno favorável para essa recuperação. Se não fizer nada, né, o problema persiste, igual se a casa da fazenda continuasse abandonada. Então, os sistemas orgânicos têm que estar funcionando em ordem. Depois nós falamos de arejar a casa, não é? Sim. A casa tem que ser arejada, bem ventilada. Isso equivale, Frido, à temperatura do organismo, a manter em equilíbrio a temperatura interna e externa, a combater a famosa febre interna, que a dona Frida, tenho certeza que ela falava nisso, é origem alemã, não é? Uhum. Schneider, alemão. Então, você sabe que um dos mestres que identificou a diferença de temperatura interna e externa é um alemão. Para mim, quando tem febre interna, é quando eu comi batata quente. Não, esse é outro tipo de febre interna. Kneipp foi um naturólogo alemão e ele trabalhava com as temperaturas, né? Então, inclusive, você quer que eu já te ensine um método simples de equilibrar a temperatura, que para você é muito bom. Mas está falando do meu corpo de novo? Do seu corpo de novo. Quero. Eu pretendo, é lógico, te dar o passo a passo, um programa para... Como é que você fez na fazenda? Reforma. Para reformar o seu corpo. É um processo, mas eu vou te dar uma dica aqui, 2 dicas, aliás, já de imediato, que você já pode pôr em prática chegando em casa, antes de eu elaborar o seu programa personalizado e completo. Primeira coisa. Você toma banho quente ou frio? Doutor, lá na construção, lá, volta e meia, nós tomamos banho frio, mas em casa a gente quer tomar um banho quentinho. Né? E você saiba que o banho frio, ele é medicinal. Mas vamos dizer assim, quem mora lá para o norte do país, né, que já é clima quente, eu trabalhei muitos anos no Pará. Lá, poucas pessoas tinham chuveiro elétrico em casa. Isso era uma bênção, porque já tomavam banho frio, assim, naturalmente. E já tinham saúde natural. Mas se a pessoa mora numa região mais fria, ou tem o hábito do banho quente, uma técnica muito saudável é encerrar o banho quente com uma ducha fria.
Isso você pode fazer na sua casa. Isso é medicinal. Mas tomar um banho quente, pode tomar um banho frio, não dá um choque, não? Não tem choque, não. A avó falar que dá choque. Não, você tem que fazer uma ducha rápida, já secar e se vestir imediatamente. Esse não é o choque térmico. Você faz o... Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas você faz uma vasodilatação periférica, isso para sua pressão é o que há de melhor. Entendi. Mas se você tem dificuldade com banho frio, tem uma outra técnica que eu ensino muito para pessoas mais idosas. Não que você seja idoso, mas você está se sentindo. 44 anos já, doutora, tá louco. Então, se sentindo com quantos? Bom, acho que deve ter, já cheguei nos 80. Nos 80. Envelhecimento precoce. Hã? Então, você tem 44 e se sente com 80, você tem duas idades. Você tem a idade da data de nascimento, 44, e tem a idade biológica, que a gente chama, que é a idade do seu desgaste orgânico. Nossa. Só que é possível reverter esse processo, tá? É possível fazer um trabalho de rejuvenescimento biológico. É você, no mínimo, ter os seus 44 anos ou menos, ter o vigor lá dos seus 30. Com 30 você não estava bem quando você construiu a sua casa? Saudade. E isso é possível. Mas voltar na segunda dica, falei da ducha fria depois do banho quente. A outra que a gente ensina muito para os idosos e para as crianças pequenas é você, à noite, antes de ir para a cama, se eu quero que você já faça hoje à noite, para tirar esse seu cansaço aí. Você vai pegar uma toalha, dobrá-la, deixa eu pegar essa folha que está aqui que já vai me ajudar, dobrar a toalha e molhar na água fria e espirrar um vinagre de maçã nessa toalha. Ou você já põe o vinagre na água e molha a toalha já nessa mistura, ou você molha a toalha só na água e espirra o vinagre nela. Deu para entender, né? Uhum. Espreme a toalha, não é torcer até secar, não. Espremer para parar de escorrer. Entendi. Esfrega essa toalha no corpo inteiro, do pescoço até o pé. Já se veste e deita. Se veste por cima da pele úmida, não se seca. Doutora, a minha mulher vai querer morder eu. Não vai não, fala para ela fazer ela vai também. Vai pensar que é a salada que tá deitando com ela, doutora? Vai gostar. E vai ficar um pouquinho de cheiro de vinagre, mas ele evapora muito rápido, menos de 5 minutos já não tem cheiro nenhum. Entendi. E você aproveita e fala, como que chama a sua esposa? Você falou dela agora, eu esqueci o nome. Não, eu falei da Cremilda, né? Não é a esposa? Deixa para outro assunto, doutor. Bom, é melhor não contar detalhe. Não, vamos mudar de assunto. Mas você fala para sua esposa, ou para a Clemilda também, fazer esse processo igual, que elas vão ficar cada vez mais jovens, tá? Então você se veste e deita e se cobre um pouco. Se tiver muito calor, não vai se cobrir muito, mas não é para ficar ali exposto. Isso faz uma vasodilatação, você vai dormir melhor, a sua pressão vai diminuir, você vai restaurar a sua energia durante o sono. Combinado? Então, isso você já vai fazer e depois, se você de fato acatou essa conversa e quiser dar seguimento, eu vou fazer o seu programa de reequilíbrio orgânico. Olha, doutora, eu vou falar para a senhora que eu aprendi hoje nessa consulta, que foi muito boa. Que bom. Não posso reclamar, porque a senhora estava falando e eu estava comigo, o pensamento assim, fica tudo esmiolando aqui agora, a cabeça mais fria, não está no sol, né? Ai, que delícia. E aí, eu estava pensando, né, nossa casa, o nosso corpo é nossa casa, né? Exatamente. E eu sempre fiz tanta coisa errada com ele, tanta coisa errada, tá na hora de eu começar a colocar as coisas boas, o material bom nele e fazer ele funcionar melhor, né? Eu acho que dá para fazer isso. Eu vou fazer isso que a senhora falou. Vamos fazer isso. Ainda sofrido, mas vai na ser próxima consulta... Já vou receber o Augusto. O majestoso. O majestoso. Mas ai! Foi ótimo te conhecer. Desculpa, doutor. Frido Augusto. Tchau. E você? Você se identificou com a história do Frido? Você também costuma pôr a culpa no seu trabalho ou na sua vida, aos seus problemas de saúde, aos seus sofrimentos, às suas queixas? Ou você assume a responsabilidade por tudo isso e cuida dessa casa, que é o seu principal instrumento de atuação na vida? Escreve aí para mim. Qual setor do seu organismo, da sua casa, está precisando de reforma?
Vamos chamar o Frido para reformar a sua casa? Acompanhe sempre esses episódios. Nunca se esqueça que a moeda tem dois lados, mas a saúde não. A saúde só tem um lado. E é para esse lado que o Malucast quer te conduzir. Até a próxima!